Como é? Eu não entendi. Você tem amigos lá, né? Sim, sim. Inclusive, vai ser realizado na cidade mesmo, onde nós moramos lá, né, por um tempo. Então, assim, estaria em casa realmente, né? Legal. Gerê, tudo bem, Gerê? Você está andando aí, está andando em círculo, você não para de andar, tá de castigo. Não, cheguei da feira agora, me correndo na feira, porque tem visita aqui em casa, né? Falei, deixa eu acabar de resolver as coisas aqui, mas agora parei. Estamos aí na graça. Ô, Marçal, falar nisso, cara, eu tô querendo ver com você a questão daquele curso do pornografia, né? Que você vai ministrar. Isso. Você vai falar sobre ele? Olha, eu vou pedir para o Ney, você manda o informativo para a turma aí? Sim, manda sim. Dia Eu falei aqui 17. com. Acho que já está lá no grupo, mas eu reposto sim, sem problema. Eu tô vendo se a gente aqui, os irmãos aqui, né? Os jovens aqui fazem aquele curso aí. Aí eu vou precisar de um desconto depois lá, você. Não, dinheiro não vai ser problema. Vai ser bênção. O queijo. Você pode orar aí, Diomar? Posso sim. Paizinho, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado porque nesse período aí de férias o Senhor protegeu e guardou a cada um de nós. E queremos nessa manhã estar agradecendo ao Senhor por tudo isso. Abençoa nosso tempo, nos dê graça para entender os mistérios do Senhor. Nos ajude nas nossas dificuldades, para que sejamos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Hoje eu vou abordar um assunto que é muito importante, viu? É uma revelação. E eu quero que é um assunto que a gente não coloca muito. Ué, peraí. Ok. Esse tema é imitação de Cristo. É algo que a gente praticamente não fala isso na igreja, né? E pouco se comenta sobre isso, mas hoje eu estou entendendo como um ponto muito importante, né? Vamos ver. Imitação de Cristo. Eu vou ler vários textos que falam sobre imitar a Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quer dizer, Paulo exortando, né, a gente a imitar a ele como ele imita a Cristo. Então, Paulo é um imitador de Cristo e ele quer que nós imitamos ele. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Quer dizer, imitar a Cristo nessa questão do amor, imitar o amor de Cristo, andar no amor de Cristo. Se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício em aroma suave.
Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Hebreus 6,12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas, novamente exortando a serem imitadores. Filipenses 2,5. Tende vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, né? E a ideia é de ser semelhante a Cristo, que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Olha aí, imitadores seguindo modelos, exemplos. Filipenses 3,10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. A ideia de identificar-se com a morte de Cristo, a ideia de ser semelhante a ele, né, se identificando com a morte na cruz. Então, como você vê aqui, esse tema, imitar a Cristo, é um tema muito fundamentado na palavra. E Paulo nos exortando em vários textos a imitar a ele como nós imitamos a Cristo. Em outras palavras, sermos imitadores de Cristo. Eu quero fazer um paralelo entre fazer discípulos e imitar a Cristo. Fazer discípulos é a missão dada para nós por Jesus em Mateus 28. Se você for perguntar qual é a missão da igreja, né, a resposta mais clássica é fazer discípulos. Então, é essa a missão que a igreja tem, né? Mas para fazer discípulos, temos que ser discípulos de Jesus, amém? Uma pessoa que não é discípulo de Jesus não tem como fazer discípulo. Portanto, a nossa missão é ser e fazer discípulos. Mas o que é um discípulo de Cristo? Então, tem vários textos que vão dando ideia do que é ser um discípulo de Cristo. Mas, basicamente, discípulo é um seguidor de Cristo que vive seus ensinos, né, buscando tornar-se semelhante a ele. Então, baseado nisso, eu gostaria de trazer um conceito de ser e fazer discípulo como sendo imitar Cristo e ensinar outros a imitarem a Cristo. Não tem como ensinar a imitar a Cristo sem ser um imitador de Cristo. Então, o que eu estou propondo? Na verdade, não sou eu, né? Eu vi outros ensinos sobre isso. O que nós estamos propondo aqui é que discipular é ensinar as pessoas a serem como Jesus, a viverem como Jesus, a andarem imitando a Jesus. Então, esse viver como Jesus é a ideia de imitar a Cristo. O homem original, imagem e semelhança de Deus. Eu estava com a minha microcélula e foi interessante que uma pessoa levantou essa questão, né? Essa palavra imitação tem um sentido negativo, né?
Imitação pode ter um sentido negativo de ser falso ou ser de baixa qualidade. Imitar a Cristo, a ideia é seguir a Cristo como um modelo. É a ideia de ser semelhante a Cristo. Quando estudamos o Sermão da Montanha, né, Mateus capítulo 5 a 7, nós pensamos, nossa, é impossível viver, né, isso aí. Aí, o padrão, né, que Jesus apresenta lá em Mateus, no Sermão da Montanha, é tão alto, né, e a gente acaba, né, com isso, é impossível de viver isso. Então, a gente abaixa o padrão. Agora, o que a gente tem que entender? Jesus, no Sermão da Montanha, nos ensina como deve ser o padrão do homem semelhante a Deus. Jesus é um modelo, referência de como é o homem original, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, como diz lá em Gênesis, né, 26 a 27. Jesus é o nosso modelo a ser imitado de homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente está falando de imitar a Cristo, é lógico que o padrão não é alto, é altíssimo, né? E a gente tem que entender que dificilmente nós seremos igual ao original, vamos dizer assim, nós dificilmente seremos exatamente como Cristo é. Mas nós buscamos, né, ele como uma referência, como modelo, buscando ser semelhante a ele, e é voltar ao original, vamos dizer assim, aquilo quando o homem foi criado, né, à imagem e semelhança de Deus, e é a isso que nós estamos querendo voltar, porque Jesus, ele veio para refletir aqui na Terra, né, a Deus. Ele é a imagem do Deus vivo. Então, ele é a referência, né, do homem criado à imagem e semelhança, e é a ele que nós devemos imitar, buscar ser semelhante. É nesse sentido, certo? De imitar, de Jesus ser essa referência, esse modelo, e nós, então, buscando imitar a Cristo, é buscar ser semelhante a Cristo. Agora vem a pergunta: em que nós devemos imitar a Cristo? Eu quero fazer uma ressalva, né, aqui. O discipulado, a gente acaba passando tanto ensino, tanto conhecimento, tanta informação, que o cara se perde nisso. E a ideia de trazer, imitar a Cristo, é começar a despertar em cada discípulo o desejo de se parecer mais com Cristo na atitude, no coração, nessas coisas. E nós vamos entender que muitas vezes as pessoas querem imitar Cristo, o quê? No poder, nas curas, nos milagres, outros na unção, na sabedoria, pregação. E a gente fala muito da questão do caráter de Cristo. Então, em muitos modelos de discipulado, eles colocam o objetivo do discipulado é fazer homens maduros espiritualmente, homens semelhantes a Cristo, que tenham o caráter de Cristo. E quando nós pensamos no caráter de Cristo, nós pensamos em coisas que, no final, vão se relacionar à pureza, vida moral correta, não pode mentir, roubar, adulterar, etc. Mas o que a gente trabalha no discipulado, ao trabalharmos no caráter do discípulo, nós acabamos fazendo um trabalho mais comportamental. A gente acaba muito trabalhando
comportamento das pessoas. Você não pode fazer isso, você não pode mentir, não adultere, trate a sua mulher assim, assim, você tem que ser mais gentil, tal. Você repara que a gente, na igreja e no discipulado, vai trabalhando muito o comportamento e não tanto o coração. E isso é um problema. Então, a base, e aí que é importante, a base essencial do caráter de Cristo, qual que é? É o amor. O amor ao próximo. Então, quando diz Romanos 13:9, diz lá, pois não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo se resume o quê? Na palavra amarás o teu próximo como a ti mesmo. A santidade de Cristo, a pureza de Cristo é uma pureza, uma santidade gerada pelo amor ao próximo. É isso que é importante a gente entender, que a santidade ela tem que ser fruto do amor, porque quando você ama o próximo, você estará cumprindo todos os mandamentos, você não vai matar, você não vai roubar e tal. Então, esse amor é um amor santificador. Então, Jesus cumpria todos os mandamentos, movido o quê? Por amor ao próximo. Então, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, etc. Então, eu quero destacar aqui, para você entender, dois tipos de santidades. Uma santidade, eu vou colocar cultural, comportamental, explicando o seguinte: você entra numa cultura judaica, começa a viver, você meio que forçado pela cultura, você não vai comer isso, você vai guardar o domingo, você não vai adulterar, blá, 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 blá. É uma santidade mais comportamental focada em si mesmo, como os escribas e fariseus, que viviam pureza e santidade pensando na sua imagem, na sua reputação, né? O que os outros vão pensar de mim, tal, não sei o quê. Então, existe uma santidade cultural, comportamental, poderia dizer até exterior, focada em si mesmo. Então, muitas coisas a gente não faz, não é movido por amor, a gente não faz preocupado com a nossa imagem, vai pegar mal, vai ficar chato, eu vou ser envergonhado. Então, existe uma santidade cultural, comportamental, focada em si mesmo. É uma santidade exterior. E existe uma santidade genuína, gerada pelo amor ao próximo. Uma pureza e santidade que é focada no outro, e não em si mesmo. É uma santidade de dentro para fora, é uma santidade movida, gerada pelo amor ao próximo. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque nós trabalhamos muito a questão comportamental. E aqui, imitar a Cristo, nós não estamos querendo trabalhar comportamento, mas queremos trabalhar coração. Por isso que ele fala lá, né, imitar a Cristo, andai o quê? No amor de Cristo. Imite Cristo nesse amor, né? Esse amor sacrificial e incondicional, ok? Imitar a Cristo ou ser semelhante a Cristo. Então, vamos ver isso. Lucas 9:23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue,
dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. E um outro texto que eu vou usar, Lucas 14:33, assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, 2 pontos, né, principais: negar o eu, tomar a cruz. Então, Jesus estava dizendo a todos, isso aí não é só para os discípulos, havia uma multidão, e essa multidão querendo seguir a Cristo, Jesus disse o seguinte: vocês querem ser os meus discípulos? Vocês querem me seguir? Então vocês têm que negar a si mesmo e dia a dia tomar a cruz. Então, para seguir a Cristo, né? E seguir a Cristo aqui, a ideia não é Cristo ir andando, você andando atrás dele. Não. A ideia é de viver seus ensinos, é de abraçar aquilo que ele ensina, é viver como Cristo viveu, é imitar a Cristo. É nesse sentido. Como fazer isso, né? Aí o ponto-chave é perder a vida. Pois, lembra, essas preposições, conjunções, né? Pois, esse pois está ligado ao versículo 23, o 24 é ligado ao 23. Pois, por essa razão, então, quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então, perder a vida quer dizer morrer, né? A ideia é de morrer. Então, ele se refere a morrer para o quê? E aí entra que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder, ó, a mesma palavra, né? Quem quiser salvar a sua vida, perde-la. Então, aqui ele fala se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Então, ele está se referindo a morrer para o mundo. E aqui, né, Lucas 14:33, é uma tradução desse perder a vida. É aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem. Não pode ser meu discípulo. Então, eu quero colocar aqui o processo, porque ele diz, dia a dia, tome a sua cruz. A cruz, ela representa um processo, e é um processo contínuo, diário. Todo dia você precisa tomar a cruz. Então, a cruz é um processo diário. E aí, a cruz, então, ela simboliza 3 coisas que eu quero colocar aqui. Primeiro, a morte, morrer para o mundo. Segundo, ela simboliza o amor, e eu vou amor a Deus e amor ao próximo. Na cruz, Cristo expressou o amor por nós e o amor, o quanto que ele amava a Deus, né? E o amor, a cruz também é símbolo de humildade, porque Cristo, né, se humilhou obedecendo até a morte de cruz. Quer dizer, na cruz
foi onde Cristo mostrou a sua humildade. Ele se humilhou, né, lá na cruz. Então, é símbolo de humildade, que é a ideia, nós vamos explicar, esvaziar-se e humilhar-se. Ok? Então, vamos ver essa ideia de imitar a Cristo, ou ser semelhante a Cristo, baseado, então, nesse texto que eu li. Fundamentalmente, 2 pontos básicos: negar o eu e tomar a cruz. Então, a cruz, que simboliza a morte, né? Onde as pessoas eram mortas, significa perder a vida, morrer, renunciar a vontades, sonhos, desejos, morrer para o mundo, né? Nós estamos muito buscando autossatisfação e autorrealização. Negar o eu é tomar a cruz. Então, todas essas coisas, para você morrer, você tem que negar o seu eu. É tomar a cruz. E é um processo diário. O amor, então, tem o amor a Deus, que a gente vai entender melhor em Mateus 6, 26, de 39 a 44. O que diz lá? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, aí é no Getsemane, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vamos pular aqui. Tornando-se a retirar, orou de novo, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando-se outra vez, né, achou-os, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Que palavras? Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu quero quebrar aqui um paradigma, porque a gente tem na cabeça que Jesus, ele, enquanto ele viveu aqui na Terra, tudo que ele queria era a vontade do Pai. Tudo que ele queria era fazer a vontade do Pai, que ele era tão sintonizado com o Pai, que a vontade de Jesus era a vontade do Pai, que a vontade do Pai era a vontade de Jesus. Então, é essa a ideia que a gente tem. Mas aqui, há 2 vontades bem claras, né? Jesus disse, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, o que fica claro? Que Jesus tinha uma vontade e o Pai tinha uma vontade. E parece que essa oração, Jesus, quando fala, passa de mim esse cálice, é como se, Pai, eu não quero ir para a cruz, eu não quero passar por isso que eu vou ter que passar. Não era a vontade dele. Ele não queria fazer isso. E quando ele ora 3 vezes, a ideia aqui é de algo muito insistente. Para o judeu, o 3 era um superlativo, eles não tinham superlativo, né? Quando ele diz santo, 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 ele está falando santíssimo. Se eu quisesse dizer fidelíssimo, né? Eu falava fiel, 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 porque não tem um superlativo. Então, aqui, a oração superlativa de Jesus, uma súplica insistente de Jesus, eu não quero ir para a cruz. Parece, ou podia ser outra coisa, mas eu não quero. Afasta de mim, mas faz a tua vontade. Então, o que é importante a gente entender? Jesus abriu mão da vontade de Deus, da sua vontade. Você quer imitar a Cristo? Você tem que abrir mão
da sua vontade. A gente é muito cheio de vontade, de desejos, de sonhos, como eu falei, tem que morrer, renunciar a isso. Então, não, a gente faz planos, né, e tal, e aqui é muito claro, né? Você quer imitar Cristo, você tem que abrir mão da sua vontade. Segundo, quando ele falou, faça a tua vontade, né? Filipenses, nós vamos ver aqui 2, que ele se humilhou sendo obediente, obediente até morte de cruz. Então, ele foi obediente até morte, até na morte. Quer dizer, ele resolveu obedecer, né? Ainda que custasse a sua vida. Em outras palavras, ele abriu mão da sua vida. E tudo isso, ele fez movido o quê? Por amor ao Pai. E aí eu vou dizer uma coisa, ninguém vai para a cruz abrir mão da sua vida, se não é por amor. Se não tiver um amor, uma paixão. Você é capaz de morrer por quem? Pelo seu filho, pela sua esposa, né? Pelo seu esposo. Então, quando a gente ama, a gente se dispõe a dar a própria vida, né? E Jesus provou o quanto ele amava o Pai aqui no Getsemane. E ele não foi movido simplesmente, né, por regras, por mandamentos, por exigências, ele foi movido por um amor. Então, ele teve que negar o seu eu e, literalmente, ele tomou a cruz. Amor ao próximo, né? João 15, 13 diz assim, ninguém tem maior amor do que esse, dar a sua vida pelo amigo. Então, Jesus, ele mostrou o que é amor, que tipo de amor. E nós temos que imitar a Cristo nesse amor. É o amor incondicional e sacrificial. Porque ele não morreu só pelos discípulos, não. Ele morreu principalmente pelos pecadores. Ele morreu por aqueles que o desprezaram, que ridicularizaram, né? Ele morreu por aqueles que não mereciam ele. Então, esse amor é um amor incondicional e sacrificial. Ele negou o seu eu e tomou a cruz. E o último é aqui a humildade. A cruz é um símbolo de humildade, né? Ele era inocente, ele era puro, mas ele morreu como bandido, porque a cruz era lugar de bandido, de ladrão, de assassino, de pessoas que não prestavam, de sem vergonhas. Então, ele se humilhou ali, se humilhou, ele foi humilde. Ele, diz lá, e nós vamos ver, ele assumiu a forma, e essa palavra no grego morfê é forma, mas aqui o sentido é a natureza de escravo, né? Então ele não quis ser um executivo, um político, um rei, né, um governador, não. Ele assumiu a escala mais baixa do padrão da sua cultura. Ele negou o seu eu, ele tomou a cruz. Então, a humildade, a cruz, ela, para nós, simboliza essas três coisas. Ela simboliza a morte, perder a vida, simboliza amor, né? Amor a Deus, amor ao próximo, a cruz ali onde Jesus mostrou isso,
E também ele demonstrou humildade ao aceitar a cruz. Então, imitar a Cristo é imitar nessas coisas. Por quê? Quando a gente vai ensinar aos nossos discípulos, nós queremos dar tanta informação, tanto conteúdo, tanto isso, tanto aquilo, mas de fato e de verdade a gente muda comportamento. Melhora, melhora. Mas nós temos que trabalhar de dentro para fora. E como é que você vai gerar esse amor? Tem que começar morrendo, abrindo mão, né? Se você não negar o seu eu, seu egoísmo, como é que você vai conseguir amar o outro? Né? Você se ama demais, então não tem como amar os outros. Então, negar a cruz, tomar a cruz, esse processo da cruz, esmagar todo dia seu egoísmo, seu ego, suas vaidades, vai começar a gerar, então, esse derramar do amor de Deus pelo Espírito Santo, né? E essa paixão por Jesus, por Deus, que se transforma em amor ao próximo também. E a morte também, esmagar o ego, o eu, vai gerar essa humildade aí. Ok? Temos que imitar Cristo nisso. E o outro texto, que é muito forte, Filipenses 2, 5-8, que vai falar, se você quer ser semelhante a Cristo, você tem que ser semelhante a Cristo, aquilo que Cristo fez em Filipenses 2, 5-8. E que diz lá, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Qual foi a maior humilhação de Cristo? O que todo mundo fala, né, normalmente, a maior humilhação de Cristo foi na cruz. Mas a maior humilhação de Cristo não foi na cruz, foi na encarnação. A maior humilhação de Cristo foi esvaziar-se de ser Deus. Ele estava lá com glória, com poder, com majestade. Ele era dono de tudo, né? Controlando tudo, soberano. E, de repente, ele se esvazia e ele assume a posição de homem, e como homem, ele assume a posição de escravo. Sair daqui para vir aqui embaixo, né? Aqui embaixo, né? A distância, irmãos, vamos dizer assim, é quase infinita, porque ele era um ser infinito, um ser eterno, para assumir um ser finito, um ser que não é mais eterno. Então, a distância é imensa, não tem como mensurar isso. Por isso que podemos dizer que é a maior humilhação. E 3 pontos básicos, né, nós vamos ver aqui, importante, que nós temos que fazer para imitar a Cristo, para ser semelhante a Cristo. Nós temos que seguir 3 pontos básicos. Primeiro, esvaziou-se a si mesmo. Eu coloco essa expressão, a si mesmo, porque foi algo intencional. Não foi algo que o Espírito Santo e Deus obrigaram a ele, não. Ele intencionalmente se esvaziou. E esse esvaziar-se, ele assumiu a
forma de escravo. E terceiro, ele humilhou-se, o texto diz, a si mesmo se humilhou, humilhou-se a si mesmo. Ele intencionalmente se humilhou. E nós vamos ver que nós desenvolvemos humildade nos humilhando. E Jesus mostrou a sua humildade, né? Se humilhando, obedecendo até a morte e morte de cruz. Então, primeiro ponto, esvaziou-se. Quer dizer, ele sendo rico, dono de tudo, né? Aquele homem que era, talvez a pessoa não tem nem como comparar a riqueza. Ele se fez pobre. Então, isso, a ideia é de morrer para as coisas do mundo, o desapego às coisas do mundo. Mateus 8:20 diz lá que as pessoas, quando queriam seguir Jesus, né, teve um que falou, Senhor, eu quero te seguir para onde o Senhor quiser, para onde o Senhor for, eu vou atrás. E Jesus falou, olha, os passarinhos não têm ninho, os passarinhos têm um ninho, as raposas têm seu covis, e o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Quer dizer, Jesus, ele está dizendo, você quer me seguir? Você tem que estar disposto a se desprender de todas as coisas do mundo. Por isso que um versículo assim, pois todo aquele dentre vós que não renunciará tudo quanto tem que abrir mão, morrer para as coisas desse mundo, se desapegar das coisas desse mundo. Então, você quer imitar a Cristo? Você tem que imitar a Cristo no desapego às coisas do mundo. Lucas 14:33. Não renuncia a tudo quanto tem. Não pode ser meu discípulo. Gente, o padrão de ser discípulo de Cristo é altíssimo. E aqui tem a ver com Mateus 6:24, que diz, não podeis ter dois senhores, porque você vai amar um e vai desprezar o outro, você vai servir a um e vai desonrar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, o mamão. Então, você quer ser discípulo, você quer ser um imitador de Cristo, você tem que desapegar das coisas do mundo, você tem que morrer para as coisas do mundo, você tem que renunciar a tudo quanto tem. Então, ser semelhante a Cristo, esse esvaziar-se tem a ver com isso. O esvaziar-se, sendo tudo, se fez nada, né? Na verdade, Jesus era tudo. Agora, se fez nada, não significa que se fez nada no sentido absoluto, mas diante de tudo que ele era, ele se tornou praticamente nada. Diante da grandeza, da majestade, do poder, né, da glória que ele tinha. Então, esvaziar-se, negar o eu, sua vontade, seus sonhos, seus desejos, poder, glória, majestade, assumir o ser escravo. Sabe, irmãos, a gente ainda está muito cheio de si. E às vezes a gente é pastor, é algo inconsciente, mas você, como pastor, se coloca acima de todos os outros membros. Você tem sonhos, desejos, quer um ministério famoso, conhecido, busca a sua própria glória, né? Então, sabe,
as pessoas me chamam Pastor Massal, eu falo assim, não, não me chama de pastor, me chama de Massal. Não, nós devemos ter respeito e chamar de pastor, pastor. Assim, olha, as pessoas gostam muito de título. Você sabe qual o título que Paulo usava? Ele usava Paulo, escravo de Cristo. Se quer usar um título para mim, me chama assim, Massal ou escravo. É difícil, hein? E não só o título, é assumir isso. Ser escravo. Então, tem que renunciar ao eu. Então, ele assumiu a forma de escravo. Ele que estava na mais alta, mais sublime, mais gloriosa posição. Ele assumiu a mais baixa posição. Ele não podia vir à Terra como um governador, como um empresário, como um fazendeiro. Podia. Mas ele resolve vir e assumir a posição de escravo. Não que ele viveu como escravo, mas ele assumiu essa natureza de escravo. Você quer ser semelhante a Cristo? Você quer imitar a Cristo? Você tem que imitar isso aí, ó. Você tem que assumir ser escravo. E aí é negar o eu, vaidades, ego, sucesso, fama, poder, glória. O homem mais busca autorrealização, autossatisfação. Né? As pessoas querem ir subindo na empresa, ser o CEO, tal, mas tudo vaidade, tudo ego, atrás de sucesso, fama. E ele humilhou-se. Vamos entender melhor o que é humildade em Filipenses 2:3. Nós lemos de 5 a 8, né? Vamos ler 2:3. Diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Então, ele está contrastando partidarismo e vanglória com humildade e explicando um pouco essa humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Vamos entender. Partidarismo, você vai ver essa palavra no grego, aquela pessoa que pensa pensando em si mesmo. O tempo todo, tudo que ela faz pensando em si mesmo, colocando-se acima dos outros, né? Ou a ideia é egoísta. Então, partidarismo é você fazer tudo que você faz sempre pensando em si mesmo. Sempre buscando alguma vantagem, alguma bênção para você. E se colocando sempre acima dos outros, uma visão egoísta. O altruísmo é o oposto do partidarismo. O partidarismo não é pensar em si mesmo, é pensar no bem do outro antes do seu próprio interesse. Quer dizer, é o outro antes de você. O partidarismo, não, pensando em si mesmo, é sempre eu. Por isso, o negar-se a si mesmo, a cruz é onde você crucifica o seu eu, o seu ego, é muito importante. Então, o partidarismo é isso, sempre pensando em si mesmo, colocando-se acima do outro. Ou vanglória, a ideia, né, literal é glória vã, glória vazia, é exaltar o ego, orgulhoso, o orgulhoso que busca a sua própria glória, é o amor próprio. Então, todos nós, de alguma maneira, estamos buscando exaltar o nosso ego. Eu fui pregar há 2 semanas atrás e eu falei assim, olha, irmãos, você já viu alguém confessando um pecado antes de pecar?
e eu quero confessar um pecado. Eu vou pregar e eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não consigo fazer algo para Deus puro. Sempre, de alguma maneira, eu quero me gloriar, né? Quero que as pessoas me admirem, quero fazer isso de uma maneira que eu seja exaltado. Então, eu estava dizendo, a gente não consegue nem pregar, nem fazer ministrar adoração, dar um estudo, sem se vangloriar, sem querer exaltar o ego. E olha, eu falei isso no domingo e na segunda-feira eu tive que confessar mesmo, porque o tempo todo lutando com o meu ego enquanto eu prego. Então, essa consciência, você pensa, não, eu não tenho esse negócio de vanglória. Não. O tempo todo nós estamos lutando com isso. Em casa, nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente... Tudo a gente busca uma glória própria, mas por humildade. E em Filipenses 2, 5-8, nós vemos essa humildade que nós devemos imitar, ser semelhante a ele. Como, né? Ele se esvaziou, ele assumiu a forma de escravo e se humilhou até a cruz. Então, o que ele fala? A humildade vai levar você a colocar os outros superior a si mesmo. O que é isso? É você valorizar as pessoas, honrá-las, considerar as pessoas importantes para nós. É servir as pessoas como sendo pessoas mais importantes do que nós. Então, não é servir a pessoa assim, né? Olha que eu tô. Não, é servir porque elas são preciosas, elas são mais importantes que nós. Será que a gente serve assim? Nós temos que imitar a Cristo nessa humildade. Então, humilhou-se. É negar o eu, é tomar a cruz, porque você tem que crucificar a sua vontade, o seu ego, o seu eu, e obedecer até a morte, né? Ele negou, deu a sua vida literalmente na cruz. E a humildade dele é morrer como bandido, como ladrão, assassino. Irmãos, imitar a Cristo é isso aqui. Ser semelhante a Cristo é isso aqui. Tem de vós a mesma atitude, né? Froneses, eu preguei sobre isso, né? É atitude, é imitar a Cristo, é ser como Cristo, é não só conhecer, desejar, mas ser, viver. Froneses tem essa ideia. Então, você quer ser semelhante a Cristo, você quer imitar a Cristo, você precisa se esvaziar, você precisa assumir a forma de escravo, você precisa se humilhar, ser humilde. Então, resumindo, o processo da cruz é a morte, né? Morrer para o mundo, é o amor a Deus e ao próximo, e, por último, humildade, né? Esvaziar-se, humilhar-se. Então, eu coloquei aqui, na verdade, o que significa imitar a Cristo. 3 coisas, basicamente. É essa morte, é o amor, é a humildade. É nisso que nós temos que trabalhar, em essência, nas nossas vidas. Amém, irmão? Eu ainda tenho uma outra parte desse estudo que eu estou querendo terminar, e semana que vem, quem sabe, eu compartilho com vocês. Pessoal, eu tenho uma reunião 8h30. Eu só queria 1 ou 2 pessoas
que pudessem, 1 minuto, 2 minutos só, que em 5 minutos eu preciso sair. Então, quem quiser comentar uma coisa bem breve, comenta o que você achou, a importância disso que eu estou ensinando vocês, a ideia de discipular, ser discípulo e fazer discípulo. Eu estou trazendo para vocês esse conceito de imitar a Cristo e ensinar outros a imitarem a Cristo. Será que complica ou simplifica? Eu acho que simplifica e torna mais objetivo. Não é só passação de conhecimento, mas é trabalhar, não comportamento, mas trabalhar de dentro para fora. Alguém quer comentar algo? Pode falar, Dilmar. Até diria que não é que complica ou simplifica, aprofunda, né? Porque interessante esse lado, né, de mudarmos não comportamentos, mas motivação, né? Mudarmos não somente posturas, mas mudarmos a intenção do coração, né? Muito mais profundo, né? E não mudarmos na questão toda do discipulado, o que pode, o que não pode fazer, mas a motivação interna, né? Isso é importante, né? Isso vale para o dia a dia, vale também para aqueles que são de cargos ministeriais, né? Motivação do coração. Então, é importante, isso é mais profundo do que simplesmente as aparências e os estados, as coisas que os homens vê, né? Mas a motivação do coração. Então, eu queria ressaltar isso aí, que Deus possa nos ajudar. Alguém mais? Vamos falar, irmão, rapidinho. Não fiquem com vergonha. Que é bom, edifica os outros, ajuda. Tem muito que acrescentar, não, né? A gente ter o coração voltado para isso, a gente, de fato, assim, se colocar diante do Senhor mesmo, com esse desejo, com essa intenção, de forma completa, né? Todo dia, Senhor, eu quero te imitar, eu quero ser como o Senhor, eu quero parecer contigo, né? E me dá graça para isso, porque ter o teu coração é o que importa, né? E tendo o coração de Jesus, a gente vai, de fato, discipular, não com palavras, mas com atos, né? Com a entrega, né? E é muito bênção receber, voltar aí de férias e receber uma dose forte da palavra, né? Obrigado, Marcelo. Para Bem, acrescentar Escuta o só, seguinte, Marçal, Deus te usou assim, dizendo assim para nós, para mim, principalmente, para mim, desperta tu que dormes. Porque já somos conhecedores dessa palavra, mas a prática dela tem sido assim, tá dormindo, mas eu dentro de mim. A palavra que eu recebo é como se dissesse assim, desperta, Osterne, Bill, né? Não sei. Amém. Edson, pode falar. então, você até fez, né, desde lá do início, aquele paralelo, né, com fazer discípulos, né, e ser imitadores, né? E o fazer discípulo realmente ele entra na linha do ensinar, né? E o ser imitadores é aquilo que você vê em mim, você faz, né? Paulo fala sobre isso também, né? Fala até para Timóteo. Então, eu entendo assim, né, que talvez o maior exercício nosso aí é sermos, onde vê essa referência para que alguém possa imitar, né? Porque se eu não sou referência, quem me imitar também vai imitar algo que não é a referência. E por isso que Paulo chama até como eu imito a Cristo, né? Ser meus imitadores, mas como eu sou de Cristo, a base é Cristo, né? Aí é o nosso desafio, né? Junto, então, aos discípulos, exatamente para que não venhamos a envergonhar a palavra do Senhor, né? E essa aí é barreira para nós, né? Porque aí é duro, né? Como você estava falando ali, mesmo na hora de pregar, você começou a prestar atenção em você próprio, né? Será que eu estou fazendo, né,
estudo mesmo, né, na pregação, ou estou trazendo algo de vanglória para mim, né? Enfim, acho que é essa atitude mesmo que a gente precisa ter. Amém, irmãos, eu vou encerrar, né? É importante vocês entenderem, mastigarem. Eu vou tentar cortar o estudo aqui, eu vou botar como parte 1, vou mandar para vocês, e depois eu quero que eu quero abordar que referências que nós temos hoje de homens de Deus, né? Então, essas referências que nós temos de homens de Deus não tem a ver com essa referência. E é ser semelhante a Cristo. Nós estamos usando referências erradas, viu, irmãos? Então, aliás, está difícil de achar homens que sejam referências que a gente deva seguir o exemplo, imitar. Então, nós temos que ser mais semelhantes a Cristo. Não significa perfeição, porque nós nunca vamos chegar ao original, né? Vocês entenderam isso? Chegar à perfeição, né? Mas nós queremos ser semelhantes. E esse desejo, né? A gente vai mostrando em morrer, né? No amor e na humildade. Essas 3 coisas nós temos que tentar imitar a Cristo e ensinar os outros a imitarem. Isso seria um tremendo discipulado. Não muda a mentalidade do discipulado, irmãos? Muda, né? Amém. Muda. Sal, Muito preocupado em ensinar e não levar as pessoas a quererem, a viver, a ser como Jesus. Pode falar, Jeremias. você falou em perfeição aí, e desde o início, quando você estava falando, veio um texto na minha cabeça, 2 textos. Quando a gente vê lá o Sermão do Monte, né? E no final do capítulo 5, 48, Jesus fala: sede perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste. Aquilo me intrigava, né? Porque eu falei, meu Deus, a gente está lutando aqui para viver um pouquinho e Jesus vem com isso aí, né? Pegou pesado. Mas o Senhor me trouxe um texto depois, em Gênesis 17:1, que diz, né? Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu para ele e disse: anda na minha presença e ser perfeito. Então eu consegui matar essa charada, né? Na verdade, eu creio que nós precisamos permanecer, né, no Senhor e andar na presença do Senhor, né? Isso que é a nossa perfeição, isso que vai ser a perfeição, isso que vai nos aperfeiçoando nesse caminho, né? Que vai nos levando a conseguir isso aí que você falou, amar, né? É andar na presença do Senhor. É lutar, a nossa luta tem que ser para estar na presença do Senhor. A perfeição é estar na presença de Deus. Amém. Amém. Não sei, só vou encerrar. Não sei se vocês perceberam, ponto-chave, por incrível que pareça, é a cruz, processo da cruz. Tá, irmãos? Pensa nisso aí. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse tempo que essa semente lançada nos desafie a ser semelhante a Cristo. Não buscando vanglória, partidarismo, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Abençoa cada vida, um final de semana cheio de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até semana que vem, irmão. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, queridos. Bom dia.